Saudações rubro-negras geniais. O Flamengo já tem 4 derrotas em 2026, 5 meses antes do que em 2025. A defesa, que era ponto forte, virou problema. A pressão em cima de Felipe Luiz cresceu e deve crescer mais ainda depois da declaração catastrófica sobre Vini Júnior. E a Recopa agora é decisão total no Maracanã. E é isso aí, meu querido. Vem aqui, vem entender o que está acontecendo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, hein? Não esqueça de deixar o seu like, é importante para o canal, é importante para que esses vídeos do nosso canal cheguem cada vez mais, sem problema, para você desfrutar da melhor maneira possível. A derrota para o Lanús no jogo de ida da Recopa não foi só um tropeço fora de casa. Foi a 4ª derrota do time titular em 2026. E o detalhe que preocupa, pessoal, no ano passado, o 4º resultado negativo só vem em julho. Estamos ainda no começo da temporada e o Flamengo já atingiu essa marca. O início parecia promissor, né? A vitória dominante sobre o Vasco no Carioca, boas sensações, né? Elenco competitivo, mas a partir da derrota para o Fluminense, o desempenho caiu, vieram tropeços, né? Tropeços contra o São Paulo, Corinthians e agora Lanús. E não é só perder, né, pessoal? É como está perdendo. Isso é o problema maior. Em 2025, sob o próprio Felipe Luiz, né, o comando do próprio Felipe Luiz, o Flamengo construiu uma temporada histórica, né? Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, 4 títulos, mas o grande diferencial, cara, era a defesa. Foram apenas 43 gols sofridos em 74 jogos com o time principal. Média de 0,58 por partida. Agora, olha o contraste. Em 2026, em apenas 9 jogos, pessoal, 9 jogos, o Flamengo já sofreu 11 gols, média de 1,22 por jogo. Ou seja, em menos de 2 meses, o time já sofreu 25% de todos os gols que levou na temporada inteira passada. E a gente está falando de um campeonato carioca, né? Nesse começo de temporada que pesa para não sofrer gols. É o contrário, né? E assim, tem um ditado que diz que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonato. É a verdade, é verdade. Isso não é detalhe, pessoal, isso não é detalhe, tá? Isso é tendência. Contra o Lanús foram 3 bolas na rede. Foram 3 bolas na rede. 2 anuladas por impedimento. 1 válida, tá? Mas a sensação foi clara. O adversário competiu melhor, soube incomodar e dominou o jogo em vários momentos. A gente sempre, a gente assistiu, todo mundo assistiu, né, que tá me ouvindo aqui, provavelmente é flamenguista, assistiu esse jogo. Tava assim, daqui a pouco eles vão fazer o gol. Tava claro na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça, que eles iriam fazer um gol a qualquer momento. Fez um, anulou, fez outro, anulou. No terceiro, a coisa não complicou, né? O próprio Felipe reconheceu, né? Aspas para ele aqui, vitórias justa, né? Temos que melhorar urgentemente. E aqui vai minha opinião. Quando o treinador usa a palavra urgentemente, é porque internamente a cobrança já está forte. A defesa era orgulho, virou preocupação e os próprios jogadores sabem disso. O Alexandre foi direto. Aspas para ele aqui, Temos que tomar menos gols. Esse foi o nosso forte no ano passado. Existe consciência do problema, mas consciência não resolve sozinha. O sistema defensivo de Felipe Luiz sempre começa na pressão lá na frente. Quando essa pressão não encaixa, o time sofre. E hoje não está encaixando. Desde o começo do ano não encaixa, a não ser aquele jogo contra o Vasco. Agora, o cenário é claro, quinta-feira, Maracanã, decisão, né? O Flamengo precisa vencer por 1 gol
para levar a prorrogação por 2 para ser campeão no tempo normal, né? E se empate, vai para os pênaltis, né? Empate ou nova derrota dão títulos ao Lanús, né? Agora, antes de dar a minha opinião, pessoal, vou deixar bem claro, tá? Aqui, não esperem, tá, de mim a loucura de alguns youtubers e até mesmo jornalistas, tá? Estão fazendo por aí, pedindo a cabeça do Felipe Luiz e dizendo que nada presta, que tem que mandar todo mundo embora. Aqueles papos que a gente sempre ouve quando há uma baixa de rendimento. Aqui o equilíbrio é marca do canal. A análise não pode ser refém da emoção do momento, tá? Está bom? Não tá bom. O time precisa melhorar? Precisa melhorar muito. Mas transformar oscilação em terra arrasada é irresponsável, tá? Eu continuo entendendo que a parte física ainda impacta diretamente no desempenho. Para mim, isso é um fato. Quando a intensidade física não está no nível ideal, a execução técnica cai, o modelo tático perde eficiência e a pressão alta fica meia boca, tá? É assim, tá? E em relação a isso, pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Só que existe outro ponto, né? Outro ponto. Em certos jogos precisa ter algo a mais. Contra o time argentino, qualquer time argentino, pode ser o pior time argentino, intensidade é fator número 1. A intensidade é fator número 1. Não é detalhe, é pré-requisito para jogar contra time argentino. E faltou esse algo a mais para sair da Argentina com um resultado melhor. E aí entramos em um assunto que eu venho falando há muito tempo, né, aqui no canal, a teimosia do Felipe. Não dá para jogar sempre da mesma forma. Pressão alta e a mesma disposição tática em todos os contextos, né? Não funciona contra equipes que jogam com linhas baixas e bloco compacto contra o Flamengo todo o tempo. Temos que ter variações. É preciso variar. Pode jogar, por exemplo, no 4-4-2. Simplesinho, feijão com arroz bem feitinho. Sem problema, gente. Pode acontecer, vamos jogar assim. Não tem problema, tá? Pode alterar o modelo de jogo, pessoal. Pode atacar com mais presença de área, né? Pode baixar as linhas em alguns momentos e atrair o adversário. O Flamengo faz isso, mas não consegue desempenhar um contra-ataque digno. Não está conseguindo, tá? Futebol é adaptação. Se o adversário já sabe exatamente como você vai jogar, você facilita o trabalho dele. Outro ponto que eu bato há muito tempo aqui no canal. O Flamengo precisa contratar jogador que faz gol. Vou falar de novo. O Flamengo precisa contratar jogador que faz gol. Tem bons jogadores? Tem. Tem qualidade técnica? Tem. Mas quem é o fazedor de gols confiável nesse Flamengo, gente? O Georgian de Arrascaeta foi exceção na temporada passada. Foi acima da curva. Não dá para projetar que ele repita uma temporada artilheira do mesmo nível. Isso é fora da estatística normal da carreira dele. O Flamengo precisa de jogador com fome de gol. De atacante que viva de área. Que transforme meia chance em bola na rede. Porque em jogo grande, contra time fechado, você não vai criar 15 chances claras de gol, não. Você vai criar no máximo 2 ou 3. É preciso matar. É preciso finalizar com precisão para poder sair com resultado positivo em 2 ou 3 chances. Equilíbrio na análise não é passar pano, gente. É entender processo, contexto e solução. E hoje a solução passa por 3 pontos. Ajuste físico, tá? É um deles. Variação tática e contratação de um jogador decisivo na área. Sem histeria, mas também sem romantizar
o problema. E no meio dessa pressão esportiva, ainda teve outro assunto, né, pessoal? Que repercutiu muito, que não precisaria ter repercutido, né? A declaração de Felipe Luiz sobre o caso envolvendo Vinícius Júnior na Liga dos Campeões, após a acusação de racismo contra o argentino Gianluca Prestiani. O treinador chamou o episódio de caso isolado. Preste atenção nessa história. Ele chamou de caso isolado e disse que não muda a visão positiva que tem da Argentina. Também afirmou que é a palavra de um contra o outro. É mole ou não? Tema delicado que ganhou destaque, né? Lógico, porque qualquer posicionamento nesse tipo de situação gera repercussão. Pessoal, vou dar uma respirada aqui? Vamos dar uma respirada junto comigo? Tá, vamos lá. Preciso falar sobre a declaração do Felipe Luiz, né? Eu vou ser muito claro. Para mim, ele foi infeliz. Para mim, ele foi infeliz. Não estou aqui chamando ninguém de racista, pelo amor de Deus, tá? Não estou chamando ele de racista, não estou chamando de nada. Isso é uma acusação grave e exige responsabilidade. Mas minimizar ou relativizar o problema do racismo na Europa e principalmente na Espanha, tá? Depois de tudo que o Vinícius vem enfrentando, é no mínimo uma postura equivocada. Primeiro ponto, o racismo na Espanha e na Europa, como em todo o mundo, existe. Está documentado, está filmado, está denunciado. Não é opinião, é fato. Assim como existe no Brasil e na Argentina e em vários outros países. Mas existe um detalhe importante. Para combater um problema estrutural, ele precisa ser reconhecido como problema. Quando a fala pública passa a impressão de que o problema é exagerado ou caso isolado, isso enfraquece o enfrentamento. Segundo ponto. Eu entendo que muitos jogadores e técnicos adotam discursos mais diplomáticos por estratégia de carreira, por orientação jurídica ou para evitar desgaste internacional. Isso acontece no futebol moderno, mas uma postura diplomática não pode virar omissão diante de um problema sério. Terceiro ponto, e aqui está o centro da crítica, tá? Quando um técnico brasileiro, com a história que ele tem na Europa, como jogador, parece minimizar o que outro brasileiro sofre repetidamente, isso gera desconforto. Estou dizendo que ele concorda com o racismo, não. Longe disso. Pelo menos eu espero que não. Não estou dizendo que ele compactua com isso. Longe disso. Estou dizendo que faltou sensibilidade, faltou empatia. Porque o Vini enfrentou na Espanha, não foi só um episódio isolado. Foram vários em estádios diferentes, em cidades diferentes, e isso gerou mobilização internacional, gente. O debate precisa ser feito com maturidade, sem caça às bruxas, mas também sem passar pano. Racismo não é pauta ideológica, é questão civilizatória. E figuras públicas do tamanho do Felipe precisam entender que cada palavra tem peso. Ainda mais quando o assunto envolve discriminação racial em escala internacional. A crítica aqui não é pessoal, é sobre responsabilidade no discurso. Dirigir faz parte, né? Divergir, faz parte. Mas minimizar um problema estrutural não ajuda ninguém, certo? Mas voltando ao campo, o que mais preocupa o torcedor não é só a derrota, é a sensação de que o time perdeu a solidez. Em 2025, você tinha confiança de que o Flamengo dificilmente sofreria 2 gols num jogo. Hoje, essa segunda segurança não existe. E aí surge a pergunta inevitável. É apenas começo de temporada
Ou o modelo está sendo decifrado pelos adversários? Ou a pressão já está afetando o grupo? Felipe Luiz vive seu momento de maior pressão desde que assumiu? Natural. Quando você ganha 4 títulos, o sarrafo sobe, a exigência dobra. Mas decisão em casa também é oportunidade, né? O Maracanã lotado pode virar combustível ou peso. Vai depender da postura do time. Se o Flamengo recuperar a intensidade defensiva e voltar a competir como competiu no ano passado, é favorito. Se repetir a fragilidade da Argentina, o risco é enorme. Agora eu quero saber de você. A defesa é o principal problema do Flamengo? Felipe Luiz está ameaçado, né? Ou ainda tem crédito total? O Flamengo vira essa recopa no Maracanã? Comenta aqui embaixo, tá? Porque essa decisão promete e pode mudar completamente o rumo da temporada rubro-negra. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE O Globo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!